do Paulo Homero, um dos nossos médios da casa, e ele acabou abrindo ao acaso e viu que tinha muito a ver com o nosso estudo de hoje. E aí a gente, mais uma vez, vai pedir para todo mundo tirar o som, para a gente poder começar. Vou botar aqui também para gravar agora. Boa noite a todos. Meditemos. Isso é uma página da reunião pública de 14/9/59, que trata da questão número 4 do Livro dos Espíritos. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os povos polvos, sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. 4 lustros, 20 anos de quando foi escrita a página, óbvio. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo renhir as garras sangue-sedentas e fulminando as aquisições do espírito com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incentivando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com o alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constataram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que, quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça. E quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos.
Meus irmãos, vamos então agora elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, razão de tudo existir no universo, mas ainda muito distante dos corações humanos, porque vemos assim ainda grande sofrimento e dor entre nós, criaturas, seus filhos. Mas confiantes nos teus desígnios e na destinação que todos nós temos de nos tornarmos espíritos cada vez melhores, mais aprimorados, mais em harmonia com o bem, confiante nessa destinação maravilhosa que o Pai nos concede e nos convida, aqui estamos em mais essa oportunidade na noite de hoje, onde rogamos as bênçãos do nosso Pai amantíssimo, porque sabemos a presença amorosa da maior luz descida à casa dos homens permanece orientando o nosso orbe, secundado por tantos trabalhadores da tua seara de amor. Aqui estamos, teus pequeninos servidores, aqueles que desejam arregaçar as mangas e ingressar no trabalho, envolvendo a todos aqueles que estejam conosco na caminhada. Por isso te rogamos, Senhor, envolva na tua bênção, na tua paz, em especial a nossa querida Nádia, que vai ser hoje intérprete da lição do nosso querido mentor André Luiz, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para nosso aprendizado. Fica conosco, Senhor, hoje e agora e sempre. Passamos a palavra à nossa querida seja. Nádia. Podemos? Pode sim, Nádia. A palavra agora é sua. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Muito bom estar novamente com vocês, reunidos na circunstância possível, mas sempre uma alegria. Muito obrigada. Se todos estão com os microfones abertos, a primeira questão é: todo mundo leu o capítulo, então, sobre que trata o capítulo? A gente pediu para cada um abrir quando for falar, né, Nádia? Então, por favor, respondam a Nádia abrindo o microfone para vocês se pronunciarem. Aqueles que leram, pelo menos, né, Nádia? Poxa vida, não vão me fazer isto, né? Bom, a essa altura, quem não leu? Este silêncio eloquente é uma coisa muito comovente, agradeço muito. Ô, Nádia, Oi. eu vejo como uma continuação ainda da palavra do governador. Isso, mas esses desdobramentos, Olívia, são bastante interessantes, são profundos e revelam determinados mecanismos que nós próprios podemos ter. Sim. Um deles é exatamente esse. Você ouve uma palestra, que aqui no caso foi uma super palestra do governador, e depois continua conversando, né? Investigando, aprofundando. Foi exatamente o que aconteceu, e esse é o tema deste capítulo, não é, Olívia? O que mais você pode dizer? Lembrando ainda da outra palestra, né? A palestra foi muito profunda, as palavras do governador foram assim, muito tocantes, no chamamento dos irmãos, né? De todos para permanecerem ajudando naquele momento difícil, né? E uma coisa que me tocou muito foi quando ele falou sobre... deixei marcado aqui, quando ele chamou Mateus, né, de mestre.
E também, quando ele disse, como eu fiz as marcações, que tenham, que nós continuássemos, né? Não foi bem assim com essas palavras, mas que nós continuássemos, sim. Tá na página 278. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério, né? É necessário, né? Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do mestre em Mateus. Então, eu achei muito, muito, muito importante, né? Essa palavra, ele usar palavras do mestre em Mateus, do capítulo 24, versículo 6. Isso. Você veja, né, Olívia? Quem quiser agora entrar, pode entrar para fazer algum comentário. Depois da observação que eu vou fazer, você veja que esses grandes momentos de orientação, vamos lembrar lá na Casa do Caminho, os evangelhos é que são a grande orientação. Eles leem, pegavam os pergaminhos, como aqui o governador também tomou, e eles tiram do evangelho uma orientação e ficam ali, nesta orientação. Depois o governador deu instruções, né? Na verdade, tem mais um toque de instrução, de orientação no desdobramento disso aqui. E ele já disse, ouvireis falar de guerras, e nós vamos lembrar do Clarim, e de rumores de guerras. Está chegando a guerra. Não vos assusteis. Bom, a gente tenta, né, Olívia? Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Essas palavras são graves e se aplicam também aos nossos dias, né? Nós estamos diante de guerras. Sim. E ainda não é o fim, porque ainda teremos outras questões a acertar do ponto de vista individual e coletivo. Alguém percebeu mais alguma coisa? Oi, Nádia. Oi, quem está falando? Oi, É o D'Amico. Tudo bem? Oi. Tudo, graças a Deus, tudo bem. É uma situação que o ministro ele faz um recrutamento ali, né, de trabalhadores para aquele momento, se eu não me engano, 30 mil. Não é? Qual é a população de Nosso Lar? Lembra? Hein? Isso, era quase 2 milhões, né, de habitantes. Pelo menos né? aqui no meu está 1 milhão. Está né? 1 milhão, né? 1 milhão, é. Então, 1 milhão. Aí, Marcos, veja a proporção, né? Eles vão se defender com 30 mil. Isso. A população de 1 milhão e todo aquele patrimônio que ele depois chama de a morada, né? Nós não vamos deixar a nossa morada ser invadida, vilipendiada. Nós vamos lutar, ele disse, né? Vamos lutar. Isso. Agora, o que me chama a atenção é que o André Luiz ele queria se candidatar, não é? Isso. E aí, se eu não me engano, foi o Tobias, né, que fala para ele, porque o trabalho que ele já realizava lá na Câmara, né, já era um trabalho que ele tinha que cuidar daquilo ali. Aquilo ali era a tarefa dele. Né? E às vezes, né, nós queremos fazer tanta coisa na casa espírita e tal, e às vezes, né, ou tiramos a oportunidade de alguém porque a gente quer abraçar o mundo e às vezes não consegue. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então isso me chamou muito a atenção. Do ponto de vista psicológico, o que foi que motivou o André a fazer isso? Isso vale para todo mundo, não só para o Marcos, hein? Tá. Na minha opinião, eu penso que ele queria ajudar, né? Ele queria se colocar à disposição, né?
E mesmo sendo ter sido um médico aqui, tendo uma cultura muito grande, mas no mundo espiritual a situação ela é bem diferente, né? E psicologicamente, no meu entender, ele queria se predispor a ajudar, ele queria se colocar sempre nas tarefas de ajudar. Esse que foi o meu entendimento, Nádia. Você veja, uma coisa é a disposição, é o desejo, e a outra é um mecanismo que deflagra esse desejo. Quando nós estamos iniciando, e o André estava iniciando, não é isso? Isso, justamente. Quando nós estamos iniciando, quais são as nossas reações ou até os nossos, como você diz, desejos, né, ou mecanismos? Uhum. Nós gostamos e sentimos que isso nos preenche, nos atende, nós queremos chamar todo mundo para ser espírita. Não é isso? Nós ficamos chamando todo mundo, não é, Simone? Pois é, estamos. Mas acontece que nós fazemos isso, de um modo geral, mais por impulso. Ou então, existe aí um mecanismo de, como disse o Marcos, querermos fazer tudo, dizem assim, abarcar o mundo com as pernas, não é isso? Quando nós não conseguimos fazer. O Marcos muito bem lembrou isso. Então, esse é um mecanismo que também podemos trazer para nós. Tudo que a gente vai lendo para aprender, e o Newton disse isso, que nós estamos aqui para a nossa aprendizagem recíproca, nós devemos trazer isso para a nossa experiência. Simone quer falar, né? Eu vejo também que ele... Oi, boa noite. Ele queria também ganhar bônus hora para poder visitar a família dele. Pois é, você vê que esse é um outro mecanismo. Não é isso? Eu entendi que isso foi uma grande motivação para ele também se candidatar ao trabalho. Pois é, ele quis, é justo e é nobre ele trabalhar mais para conseguir alguma coisa, para realizar uma coisa do seu coração. Mas o que está faltando aí, Simone? Faltou... Viva Sócrates! Faltou o quê? Autoconhecimento. Isso. Sim. Ingenuidade dele, né, Nádia? Pois é, exatamente, porque a nossa ingenuidade, muitas vezes, é uma decorrência da nossa falta de autoconhecimento. Nós não temos o hábito de fazer isso, esse mergulho na nossa profundidade psíquica, para nós descobrirmos até onde nós podemos ir, o que realmente nós queremos fazer, o que nós podemos fazer com proveito para o outro, ou para os outros, né? Então, fica faltando isso, porque, na verdade, o exercício de autoconhecimento não é fácil, mas permanece como um convite, uma diretriz, quase que uma advertência socrática para nós. Isso ecoa pelos tempos afora, pelos séculos afora até agora. Então, ele queria assumir tarefas. Portanto, ele queria assumir responsabilidades. Como o governador tinha dito que haveria esses postos, essas necessidades de defesa, ele fez o quê? Ele se voluntariou, não é isso? Então, nós estamos diante de um outro valor, de uma outra postura e de um tema importante que nós espíritas, felizmente, temos o hábito de desenvolver, que é o voluntariado. E ele estava dizendo que era um voluntariado para o árduo trabalho defensivo. Ouvindo isso, você veja como faltava ao nosso Andrezinho, faltava o autoconhecimento, porque era árduo trabalho defensivo, que é uma coisa que o governador enfatizou muito. Nós não podemos entregar a nossa morada aos invasores, aos arruaceiros e tal. Então, ele disse isso. Até que
Hein, Nádia? O Tobias, né, recomendou que ele primeiro fizesse, aprendesse lá na escola contra o medo, né? Se matriculasse na escola contra o medo, né? Porque isso fará muito bem, quer dizer, imagina, né? Se a dificuldade é nas câmaras de retificação, né? Ele já estava de alguma forma se aclimatando, se adaptando, né, ao trabalho ali. Mas para enfrentar novos desafios, que são aqueles, né, que para descer, né, nesses ambientes com muita agressividade, teria que realmente estar capacitado, né? Aquela questão do autoconhecimento que você lembrou, do socrático, né? A importância de se qualificar, né? E ele certamente vai precisar muito, né? Assim como nós na Casa Espírita, nesse paralelo, né, Nádia? Nós precisamos nos qualificar. E essa escola tem esse propósito, né? De abrir espaço para que nós nos qualifiquemos, né? Nos aprimoremos para que a gente possa servir, né? E com mais qualidade, né? Melhor, né? Que seja, né? Enfim. Antes de o Marcos voltar, que o Marcos está voltando, só um instantinho, Marcos, nós vamos lembrar que essa qualificação que Newton lembrou é uma orientação, também praticamente uma advertência, da nossa querida mentora Joana de Ângelis, não é? Com certeza. Porque é aquela história da qualificação, não é isso? Da humanização. Então, mas nós não resistimos ainda, né? Nós não estamos preparados. Nós queremos, por exemplo, vamos tomar nossa casa e o nosso grupo como referência, porque estamos em família. Nós, às vezes, as pessoas querem entrar em todas as reuniões. Quando a Maria Luísa faz aquela lista, as pessoas querem entrar para todas as reuniões, né? Mas o mais adequado, pelo menos foi o que eu fiz, eu disse, não, os mentores digam para onde eu vou. Eles me disseram, eu fui. O que eles me dizem, eu vou fazer. Agora, é Marco D'Amico, você que queria falar? Esse detalhe do André se oferecendo, né, e o carinho com que Tobias, né, demove ele dessa ideia, me lembrou uma passagem que está num dos livros de Humberto de Campos, quando Tiago recebe três pessoas que querem trabalhar no Evangelho. Só que aí, né, o Tiago fala assim, mas você se dá mal com a sua família, você, né, o outro também tinha alguns problemas, o outro tinha problema com dinheiro. E aí depois ele vai e relata isso para Jesus. E aí Jesus também carinhosamente explica para ele, né, que a gente não pode demover as pessoas da vontade, né? E aí aqueles três saem dali muito triste, né? Porque o Tiago falou de uma maneira muito ríspida, muito dura, e era um dos escolhidos apóstolos de Jesus. Mas no dia seguinte Jesus vai ao monte para falar das bem-aventuranças. E aí as bem-aventuranças, esses três vão até lá e escutam aquilo e saem muito felizes. E Tiago vai, acho que volta a falar com eles e se desculpa de alguma forma. Então, como é que os espíritos mais esclarecidos, eles, né, conseguem fazer, como fez com o André, que ele entenda o momento dele. Tanto é que nos outros livros, depois o André vai ter o aprendizado dele, né? Entre a terra e o céu, e tantos outros, ele vai aprender né, não é? Então, a gente não pode, numa casa também, na casa espírita, né, também usar desse artifício, porque muitas pessoas, né, na empolgação querem ser voluntário, mas às vezes é só empolgação, né? A Daniele está dizendo aqui que nós todos somos afobados, mas somos mesmo, né, Daniele? Cadê você? Aparece aí, Daniele. Daniele? Ela disse que o André, gente como a gente, é exatamente porque ele está no início. Então, ele está revelando os mecanismos que ainda são próprios de nós. E ele tem a humildade de se revelar assim, não é isso?
Quem quer falar é Paulo Ela não Márcio. Paulo estava querendo falar, a Daniele, lamentavelmente, não consegue participar pela câmera hoje. Que pena, Daniele, um beijo. Mas pode escrever que a gente vai conversando, tá bom? Cadê o Paulo? Oi, Nádia. Tudo bem? Paulo Oi, Paulo. falando aqui. Vou ver se eu consigo botar a câmera. Botei. Botou, É, tá lindo. obrigada. É o seguinte, essa fala que o Newton até colocou, do André Luiz, não está preparado, lembra um pouco lá atrás, né, ainda no livro aqui do Nosso Lar, a conversa do Clarencio, né? Aquele capítulo da conversa do Clarencio, que ele senta junto com uma mãe que está totalmente despreparada e quer auxiliar os filhos, mas não tem nenhuma condição, né? Independente do motivo que ela teve lá, né? Que ela também tinha o problema da preguiça, coisa que o André Luiz não tem, ele vem despreparado para tentar fazer alguma coisa, né? E nesse capítulo agora, ele lembra uma coisa interessante, que é com relação ao pensamento, né? Que o governador ele vem falando para que a gente tenha esse controle com o pensamento. Ele reforça isso já em outros capítulos anteriores, né, para você ter um pensamento positivo, para não diminuir a harmonia do nosso lar, né, para que não se perca mais à frente, para que se esteja preparado para receber esses irmãos mais com dificuldade, né? Isso. Eu vou fazer o seguinte. Nós temos, esse capítulo é curto, mas ele é muito rico. Então, vamos ver se nós otimizamos mais o tempo, porque tem muita coisa ainda para a gente dar uma olhada. Mais alguém? Paulo Márcio? Já falei, acabei de falar. Pois é, Paulo Márcio já terminou. Isso, já. Então, quem é o próximo? Porque nós já falamos aqui sobre a precipitação, inclusive a Daniele fez um comentário. Quais são algumas orientações da nossa precipitação? Com relação a isso, que orientação Jesus nos deixou? Ele disse assim: você fica tranquilo, fica sentado lá no fim. Quando você estiver preparado, se você puder ser útil, aí você vai ser chamado. Mas nós somos impacientes, não esperamos ninguém nos chamar e logo nós nos apresentamos. E queremos logo fazer o trabalho de todo mundo. E qual é a outra orientação que está aqui no frontispício de nosso lar? Que foi o que o André disse com relação a isso? Todo mundo junto, hein? Que beleza! Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, é isso? Exatamente. Que é exatamente o que Jesus disse, né? Você fica lá. Quando você for considerado pronto para o serviço aparece, mas nós não temos essa paciência. Agora, nós não precisamos ficar preocupados, porque o próprio governador disse, e nós sabemos disso. Há serviço para todos, disse o governador, e na casa espírita, em qualquer instituição, sempre haverá serviço para todos. A grande questão é que nós, às vezes, não queremos o serviço que precisa ser feito. Nós queremos o serviço que nós queremos fazer. Mas o objetivo é para a comunidade. Esse é um discurso também que está aí no governador, na fala do governador e em toda parte das obras. Nós precisamos cuidar daquilo que precisa ser feito e, portanto, merece ser bem feito. Então, nós temos que nos adaptar à necessidade de realização daquele trabalho. Agora, por que ele foi inscrito lá na escola contra o medo? Onde é que ele queria se meter, não é? O André queria se meter nesse trabalho difícil, que precisa de muito preparo para ser feito. E ele estava lá na Câmara de Retificação e estava se afligindo, por isso que ele foi para a escola contra o medo. E mesmo assim ele queria justamente para defender. Vejam como nós somos incoerentes.
não é? Ele precisava da escola contra o medo, mas ele se propunha a fazer trabalho defensivo, que é altamente desafiador e que requer preparação específica. Lá ele ia morrer de medo. Celina, você quer falar isso? Eu quero. Você está me ouvindo? Estou. Eu estou entendendo perfeitamente o que vocês estão falando, mas eu estou vendo de um outro viés. Ótimo. Eu vejo o interesse muito grande. Espera só um instantinho, você é Barreto? Eu penso que você é Nossar. Mas eu sou Barreto Nossar. Pois é, um beijo. Um beijo grande. Vamos lá, minha carona. Pois é, você que me dá, né? Vamos lá. Mas o que eu vejo, Nádia, eu não sei se eu estou sendo assim muito simples do meu pensamento, mas eu acredito que o André ele tinha um anseio muito grande dentro dele de aprender. Ele tinha vindo de uma região difícil, ele tinha vindo de uma situação dolorosa, e tudo para ele era novidade. E ele queria saber das coisas, participar, tomar parte, ver. Ele não foi chamado para a Escola do Medo por causa dessa situação. A Narcisa, no capítulo anterior, disse que ia começar um curso de medo e que ele poderia aproveitar fazer esse primeiro curso. Aí o Lísia disse para ele, eu acho melhor você fazer só o curso, não se meter em outra coisa. Mas eu vejo no André não o interesse, como a menina falou, que ela me desculpe, de ganhar bônus horas. Eu acho que ele não tinha essa ideia premeditada para fazer esse tipo de coisa. Ele estava agindo como uma pessoa que quer ver uma coisa diferente, quer aprender. Ele não tinha fazer. Ele tinha um anseio de aprender. Ele queria participar, ele queria estar no local. Ele não tinha essa ideia, né? Ele até que me desculpe, né? O plano espiritual me desculpe, mas eu senti nele, eu não sinto nele isso, nesse período dele. Ele era uma pessoa que está aprendendo, que não conhece as coisas. Ele não conhecia nosso lar, ele não conhecia nem os ministérios, ele não conhecia o ministro que chegou, que o outro apresentou, que Lísia já apresentou o ministro que era amigo. Ele não tinha essa vivência. Pois é, Celina, Pois é, você veja, ele não conhecia nem a si mesmo, porque se ele conhecesse, ele não ia se... Nesse instante que ele estava, será que eu me conheço a mim mesma? Será que eu me conheço a mim mesma? Nesse estágio que o André estava, será que ele podia fazer esse tipo de colocação que nós estamos fazendo? Não, será que ele tinha isso na cabeça dele? Se ele poderia ter? Olha só, nós aqui não estamos fazendo uma avaliação do André. Nós estamos trazendo digamos assim, um movimento do André, ou uma disposição do André e aplicando a nós, né? Deixa eu só dizer a Daniele, é isso mesmo que você falou ainda há pouco, viu? A disposição dele é de aprender. Sim, mas você pode querer aprender, mas você tem que saber o seu limite, né? Nós precisamos saber conhecer as nossas limitações para conhecermos os nossos limites. Então, é nesse Eu momento... acho que nessa ocasião ele ainda não tinha essa possibilidade. Posso estar errado. Sim, mas nós não estamos aqui julgando o André. Nós estamos apenas analisando em nós o que aconteceu com ele. Por isso que ainda há pouco a Daniele disse, André é gente como a gente, é assim mesmo. Nós não estamos julgando o André. Eu acho isso. Se nós estivéssemos lá, talvez fizéssemos a mesma coisa, né? Ou até pior. Ou até pior. Ou até pior. Aí, para encerrar essa questão, qual foi o verbo
que o Tobias disse ao André quando ele disse assim, fica aí com a escola contra o medo, que é um verbo que o Paulo usou em uma das epístolas. Na verdade, nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos e que nós podemos fazer, no caso do trabalho, né? Eu quero... As pessoas dizem assim, eu quero dar passe, ou eu quero fazer palestra, ou eu quero escrever livros, ou eu quero dar passividade, enfim. Mas não é isso. Querer não é suficiente. A gente tem que se preparar e esperar que venha uma solicitação, um convite. Tá bom, Celininha? Querida, tá bem. Eu acho que eu fui muito mãezinha do André. Eu senti muito quando falaram essas coisinhas dele, que eu acho que ele não estava preparado para essas coisas, ele estava aprendendo, eram os primeiros passozinhos dele. Querida, mas olha só, em primeiro lugar, nós não estamos julgando o André, quem somos nós. Não estou julgando, não, querida. Eu não acho que é julgamento, não. Olha, nós estamos apenas trazendo para a nossa vida, para a nossa trajetória, as coisas pelas quais o André já passou, para isso servir de lição para nós. Vamos acelerar, porque nós não saímos ainda dos primeiros parágrafos. Aí depois, bom, eles saíram de lá e foram conversar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sobre outro assunto, na sequência, por favor. Porque daqui a Nesse pouco passo, você não vai chegar nem na metade, Nádia. Não, pois é, mas acontece que a gente só vai contar a historinha, não vou fazer resumo aqui, isso não tem cabimento. Não é? Mas vamos ser mais objetivos, vamos ser mais diretos, né? Comentários ou respostas bem reduzidos, bem objetivos. Não reduzidos no sentido de omitir, mas bem objetivos. Então, vamos lá. A primeira questão que o ministro Benevuto diz é a respeito do tempo. O que é que ele diz a respeito do tempo quando ele foi lá, quando ele foi relatar aquela, digamos, excursão que ele foi fazer? Ele disse assim, nós ficamos lá todo o tempo disponível. Essa palavrinha aqui, disponível, ela é muito indicadora para nós. Porque nós queremos ficar, às vezes, numa parcela do tempo ou todo o tempo além daquilo que nos é permitido. Então, ficaram lá todo o tempo disponível, e aí você veja, atentos exclusivamente à tarefa, que é a forma objetiva de usar o tempo de que eles dispunham, ou que lhes foi dado, concedido, para observar. E você veja que eles ficaram lá observando, é atenção exclusiva, é observar. Por isso que Jesus disse, observai, vigiai e orai. E tudo que o ministro diz depois é fruto da postura de observação. Ou não? Né? Muito rapidamente, algum traço da postura do ministro Benevuto, alguém pode destacar? Ele disse assim, vê se vocês desconfiam do que seja, pelo menos do traço que eu imagino. Ele disse assim, nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram em serviço. O que isso revela numa postura de ministro? Humildade, né? Humildade, exatamente, e autoconhecimento.
Ele disse, nós estamos muito aquém daqueles trabalhadores. Né? Agora, eu digo que nós estamos aquém porque nós nos conhecemos. Se eu não me conhecesse, não conhecesse as minhas limitações, eu aqui não estaria dizendo que eu tenho limites, eu não estou naquele nível com aquele tipo de trabalho que os abnegados servidores espirituais de lá, que ele foi lá observar, ele disse que lá tudo funciona, a despeito das vibrações destruidoras e o ar asfixiante. Mais ou menos isso que o André ia ter que enfrentar se fosse aceito. Não fosse a psicologia do Tobias, de conhecendo a intimidade do André, dizer, não, André, você fique aí, contente-se, quer dizer, fique contente com o que você tem, porque você ainda vai ter que fazer muitas aquisições, muitas aprendizagens. Depois ele falou sobre o campo de batalha, não é isso? Que é invisível aos nossos irmãos terrestres, como nós hoje também não podemos dizer, podemos imaginar, pelo que nós estudamos do Espiritismo, os irmãos terrestres, nós não temos condição de ver os campos de batalha de guerra aberta, armada, e outros tipos de campos de batalha que nós sabemos ocorrem muito do ponto de vista espiritual, vibratório, social, sociológico, psicológico, etc. Depois ele fala na guerra. Aí nós vamos lembrar... Alguém aqui lembra o que está na questão, na pergunta 742 de O Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta o que leva o homem à guerra? E aí eles respondem, né? Diz, Guilherme. Predominância da natureza animal sobre a espiritual. Exatamente. E o domínio das paixões por causa disso, né? É o que nós observamos aí. E é a questão, a propósito da guerra. E aí nós vemos, a expressão é muito interessante, há uma decaída que o ministro usa do espírito humano com características essencialmente diabólicas. Você veja que corre aí, nós não partilhamos como espíritas a questão do anjo decaído, mas é a queda moral do espírito e que está aqui evidenciada na expressão do ministro. O homem na guerra é uma alma decaída, porque elabora na contramão da sua essência, da sua intimidade profunda, que ele abafa com as dificuldades que nós muito bem conhecemos, não é isso? E aí, o que ele viu? É uma coisa interessante, a dicotomia que ele apresenta. Ele diz assim, eu vi homens inteligentes e instruídos. Fazendo o quê? Eles estavam, ou pelo menos ele viu, os homens inteligentes e instruídos escolhendo, como é que ele diz aqui? Escolhendo os alvos, né? Hein? Alvos, né? Para atingir, né? Determinados... Alvos pacíficos. Pacíficos, para impactos diretos, quer dizer, uma coisa assim... Exatamente, para impactos diretos. Isso aqui é um mecanismo que está exacerbado, não é? Porque é na guerra, eles estão fazendo isso. Porém, esse aqui é um mecanismo do bullying. O bullying, este fato é tão atual, né, Vladimir? Deve estar acontecendo, sim, não acabei de ler, mas é isso mesmo. Vlad, um abraço para você, querido. Você veja que o bully, ele procura a vítima que tem fragilidade, exatamente como no mundo animal, por outro motivo, porque o animal só mata o outro para a sobrevivência própria, ele escolhe aquele que está doentinho, aquele que é frágil, aquele que é pequeno. Então, isso aqui é o mesmo mecanismo
do ser humano dependendo da situação em que ele esteja ou do poder que ele tenha de decisão e de agressão. E aí ele fica cheio de fluidos venenosos, o diagnóstico, digamos assim, é do ministro, os fluidos venenosos da metralha junto às emanações pestilentas do ódio. E aí é quase impossível qualquer auxílio, porque é uma espécie de uma muralha. E aí ele faz uma observação muito boa, muito interessante, bom, claro que são todas boas, um ministro, a triste condição dos militares agressores. Nós precisamos dizer que, embora no nosso nível, no mundo de expiação e provas, as guerras ainda sejam necessárias, os espíritos nos dizem isso, mas eles já são treinados para isso. Mas se tiverem muita disposição, eles podem se tornar cruéis. E depois eles ficam tão encharcados de ódio que eles fogem, segundo o ministro, eles fogem dos espíritos missionários que chamam fantasmas da cruz. Alguém escreveu aqui alguma coisa ou quis fazer uma observação? Não. Okay. Não, foi o que o Vladimir já tinha falado mesmo. Esse fato é tão atual, né? Isso. Aí ele foi perguntado, o ministro, mas eles não foram recolhidos para auxílio? Não é isso? Qual foi a resposta? Alguém lembra? Ele falou de loucos. Não é isso? Porque você veja que são espíritos enlouquecidos pelo ódio. Eles perdem a capacidade de percepção, de avaliação e estão completamente encharcados nisso. E aí, qual foi a resposta? Qual foi o tratamento que foi dado aos loucos? Muito bem, todo mundo falando. Isso. Então, os loucos furiosos e os loucos pacíficos, né? Isso, Ele Nilton. fala... o tratamento é para esses, né? Os pacíficos é possível você ajudar, né? Socorrer, amparar, mas aqueles furiosos... No lar. Né? No lar. No lar, né? E os furiosos? Os furiosos, eles vão, obviamente, né? Vão deixar à disposição, né? Vão deixar que cabe o hospício. O hospício, ou seja, o sofrimento através das, né, das lutas, né, de autoencontro, das dificuldades, né, da expiação. Aí você veja como ele termina essa observação ou essa resposta dizendo, então, vamos deixá-los nas trevas. Isso é muito forte. Nós, que somos muito bonzinhos, achamos que isso é muito forte. Mas, ele diz, não havia outro recurso. Aí você veja, aqui, quando você está fazendo isso, aquela senhora, aquela aborteira, que não teve facultada a sua entrada em nosso lar, é um exemplo disso, ou não? Sem dúvida, ela ia desorganizar nosso lar, não ia ajudar em nada. E aí foi o que o governador disse, não podemos abrir mão da proteção da nossa morada. Né? Ele próprio lembra, Jesus se colocou à disposição, mas não deixou que eles tomassem conta da morada. Então, nós vemos o Emmanuel diz, eu não tenho agora de cabeça, de memória, eu reparei que, apesar do ar asfixiante das vibrações, sumiu. Eu reparei que, apesar do ar asfixiante das vibrações destruidoras, as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente. Isso eu achei fantástico, a Shirley falou, que você já tinha ressaltado do ministro. Exatamente. Obrigada. Agora eu quero ver o que aconteceu aqui. Então, não houve misericórdia nesse tratamento, nem daquela senhora aborteira, nem daqui dos loucos para o hospício e serem lançados às trevas?
nem naquela questão, vamos lançá-los ao fogo da parábola que Jesus diz. Então, não há misericórdia nisso? Ô, Nádia, Oi. aqui, após essa parte sobre os loucos, né, que iriam para o hospício, houve um intervalo, né? E o ministro aproveitou, ele falou, é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado a semelhante calamidade. Não sei se eu estou me adiantando. Olívia, você pode falar sobre isso daqui a pouquinho, deixa eu só fechar o raciocínio, tá bom? Tá então, bom. Não houve misericórdia aqui? Nem naquele, lembram do Manifesto das Formigas pelo Chico? Vocês lembram do Manifesto das Formigas, do Chico? Com certeza, né? Ele solicitando às formigas, né? Amorosamente, que elas se desviassem do jardim, né? Porque senão elas seriam, né? Banidas dali, né? Exatamente. Então, o Chico ia matar aquelas formigas, as rebeldes. As rebeldes. As rebeldes. Ele diz isso, as rebeldes, né? O Emmanuel, em Consolador, eu não tenho aqui de memória a pergunta, mas ele diz que no mundo de expiação e provas há situações em que nós precisamos ter leis muito duras. E que é exatamente disso que nós estamos falando, que tomando por referência ou por empréstimo um termo da área do direito, que é dosimetria da pena, não é isso? Dependendo da gravidade do delito, o juiz define pena de tantos anos, o que seja. Aqui a gente pode falar, tomando por empréstimo, dosimetria da misericórdia, porque isso aqui está também definido para os pacíficos, para os furiosos, para os malfeitores, porque o governador disse, não podemos entregar nossa morada aos malfeitores, né? E aí ele usa uma palavra muito especial para nós espíritas. Ele diz que isso é razoável. Essa palavra é importantíssima para nós nesse momento, por causa da dosimetria, que é a razão que tem que analisar e definir, mas porque nós estamos seguindo uma doutrina em que até a fé é raciocinada. Então, aqui não pode achar que é coitadinho, pobrezinho, porque no momento em que ele tiver oportunidade, como aquela história do escorpião, ele vai extravasar, exteriorizar a sua natureza, não é? E nós lembramos, e aí diz assim, as missões de auxílio recolheram os predispostos a receber o auxílio. Aqui ainda está dentro da dosimetria da pena. Venham a mim todos os que estiverem aí. Aí, a Daniela está dizendo, Código Penal da Vida Futura. Isso mesmo, primeira parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nós também lembramos, vocês lembram de Nas Fronteiras da Loucura? Vocês lembram da rede? Que havia muitos espíritos muito comprometidos naquela coisa do carnaval, e eles estavam em um ambiente, e então o mentor Bezerra foi lá e lançou a rede. Aqueles que estavam verdadeiramente, sinceramente dispostos a receber o auxílio, pegaram na rede e não foram expelidos pela rede, por uma questão de vibração. Mas aqueles que só queriam se safar dali, mas continuar com a mesma disposição, eles se agarravam, mas eles não conseguiam ficar junto da rede. O Marcos quer falar? Fala rápido, que nós temos 4 minutos e eu ainda tenho... Não, só para lembrar que a misericórdia divina ela vai te dando várias oportunidades, mas chega um momento, né, que é necessário que você tenha que sofrer para se recuperar.
isso está muito explícito. Isso está muito explícito, né? No Ave Cristo, né? Expiação. Quando Quinto Varo pede pelo filho, e aí o espírito, que eu não me recordo o nome, né? Ele dá 100 anos. Mas chega uma hora que o filho do Quinto Varo, né, que é Tassiano, tem que chorar, não teve jeito. Exatamente, é a hora da expiação. Não tem jeito, nós sabemos o que é prova e o que é expiação. Olívia, você quer ser bem rápida, porque daqui a pouco são 3 minutos. Mas vamos falar sobre essa dicotomia. O ministro fala que falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão na voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. Quer dizer, ele foi direto no assunto, né? O que nós precisamos é isso, internalizar essa religiosidade em nosso coração e mente. Exatamente. Aí nós vemos a dicotomia entre o patrimônio cultural na Europa, ele se refere à Europa, e o primarismo do comportamento belicoso, que nós já lembramos ainda há pouco na pergunta 742 do Livro dos Espíritos. E aí ele diz uma coisa muito interessante, você destacou bem, Olívia, a questão de iluminar raciocínios para a vida eterna, e que não basta a inteligência apurada. Nós sabemos disso, não é isso? Existem espíritos muito avançados intelectualmente, mas que são perversos. Na obra de André Luiz, nós temos os dragões para exemplificar isso. Não é isso? Ele fala também aqui, ele fala das igrejas. É muito interessante essa sutileza quando ele coloca igrejas no plural. Quer dizer, são todas as vertentes religiosas e todas são santas em seus fundamentos. E o sacerdócio será sempre divino quando cuidar essencialmente da verdade de Deus. Essa é a postura interreligiosa. Não é ecumênica. Ecumênica é só entre as religiões cristãs. O interreligioso é entre todas as vertentes religiosas, cristãs e não cristãs, né? Depois ele fala do sacerdócio, e só para... Temos agora 1 minuto. Fala do espiritismo também, né? Fala do espiritismo também. Sim, mas isso grande é lá no final. É lá no final. Vamos só falar aqui no sacerdócio, que o sacerdócio político, ele diz que não vai atender à sede espiritual da civilização. E nós lembramos aqui aquele padre que tinha uma postura de sexólatra na obra de André Luiz, né? Nós todos conhecemos essa questão. E aí, Olívia lembra agora que é só com vibração superior que os sacerdotes vão conseguir inspirar fé e confiança, senão fica só no respeito, na admiração, mas não envolve o outro ser de forma a arrebatá-lo para as verdades divinas. E aí, Olívia, você destacou aí o espiritismo, vamos encerrando. Me dá mais 1 minutinho? Claro. Pode, 1 minuto Isso. Não, diga aí, dizer isso para mim é perigoso. Guilherme, usa misericórdia, dá mais 5. É isso, né? Se alguém lhe pediu, é isso, né, Marcos? Se alguém lhe pediu para andar 1 légua, ande 2. Ande 2. Então, eu pedi 1 minuto, me dá mais, tá bom, obrigada. Então, Olívia, você que começou a destacar essa parte do espiritismo, quer fazer um comentário rápido? Desculpe, querida, tem que ser rápido porque é implacável. Porque é a grande esperança, porque nós raciocinamos, né? Kardec fez com que nós usássemos o raciocínio, né? E não o encantamento da religião, e sim procurar, vamos dizer, como está aqui, né?
procurar essa consolação com Cristo, com o evangelho que ele deixou para nós, todos os ensinamentos. Então, está tudo aí no evangelho, é uma verdadeira... podemos seguir o evangelho e criar os parâmetros para a nossa vida. Isso que eu penso, né? Isso. Agora, você veja, ele fez esse Encontra-se comentário... tudo no evangelho. Ele fez esse comentário a respeito da semeadura do espiritismo na Europa e na América. Nós todos já havia 50 anos, aqui pela observação do ministro Benevuto. Esse movimento novo, a serviço das verdades eternas e tudo, a nossa grande esperança, o consolador da humanidade. Mas aí nós também temos que observar, não temos tempo para fazermos uma análise de qual foi o futuro dessas sementes do espiritismo lá no psiquismo europeu. É interessante nós pensarmos assim, é o psiquismo europeu e o psiquismo aqui da América, que são tendências diferentes, ou digamos assim, características diferentes, né? Por isso que o espiritismo viceja muito mais aqui como caridade, como atenção também por razões políticas, porque aqui somos pobres e na Europa não, mas a Europa é nitidamente cerebrina. É só é o raciocínio fechado no sentido da coisa isenta, tipo 2 e 2 são 4. Um positivismo exagerado, né? É o quê? Um positivismo exagerado, né? Exatamente. Então, você veja, aí ele diz, a nossa marcha, agora ele diz para todos, a nossa marcha é ainda muito lenta. Você veja, se a nossa marcha já era lenta, nós continuamos lentos, porque nós ainda temos necessidade da pandemia. Se a nossa marcha não estivesse sendo tão lenta, nós não estaríamos agora diante desse desafio de aprendizagens múltiplas em extensão, profundidade e características e natureza, se nós estivéssemos menos lentos, pelo menos, né? Então, para encerrar, ele diz que a maioria ainda não tem olhos de ver essa dádiva sublime. É um bom momento para nós fazermos exercício de autoconhecimento como espíritas que queremos ser. E aí ele diz, a maior parte dos aprendizes novos, ele diz, aproxima-se dessa fonte divina, copiando antigos vícios religiosos. Só para terminar, é a segunda vez que eu anuncio que eu vou terminar, eu sei. Mas eu vou me acolher com a sugestão do Marco. Que vícios são esses, ou podem ser esses? Que vícios, antigos vícios religiosos nossos? Temos que pensar, porque nós temos que fazer um exercício de autoconhecimento aqui, para saber o que nós estamos fazendo de enxertia no espiritismo. Nós temos matrizes psíquicas vindas de outras encarnações, muito bem, mas nós temos que nos agora esforçar para transferir essas matrizes, na verdade, para neutralizá-las e reformar ou oxigenar o nosso psiquismo com as verdades eternas que a dádiva sublime do Espiritismo nos traz. Isso vem de outras encarnações, mas nós temos paradigmas mentais que muitas vezes nos fazem, ou já nos fizeram desenvolver, rigidez mental. Você veja como a doutrina espírita é uma doutrina aberta, de pensar, de consciência. Nós muitas vezes vemos, observamos isso em nossos companheiros e em instituições, rigidez mental. A rigidez mental é um escolho.
é um problema que labora contra o que nós dizemos que queremos, porque aí são receptividades patológicas que nós temos. Vamos lá para 913 do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. E a visão de mundo que está colocada aqui, numa observação, claro, perfeita do ministro, é que nós, encarnados, queremos espíritos materializados para nós nos afinizarmos. E, enquanto isso, os espíritos querem homens espiritualizados para servirmos sempre. É bom isso, né? Mas, lamentavelmente, o Newton e o Guilherme são rígidos. Temos que seguir a norma da disciplina. Nádia, é como você falou, na verdade, não há rigidez aqui, a gente está sendo até flexível, né? Mas também, eu acho que você trouxe grandes reflexões, né, para todos nós, né? A importância de meditarmos sobre o que o André Luiz nos traz, né? Com o trabalho, você fazendo esse paralelo com as atividades na Casa Espírita, o trabalhador na Casa Espírita, né? E o como devemos nos ajustar, né, perante as atividades que surgem, né, como necessidade de trabalho. Eu acho que foi excelente essa reflexão que você nos trouxe, e é importante isso mesmo, a gente está meditando sobre tudo que o André Luiz nos traz, né? Exatamente, é nosso mentor querido, e obrigada, Daniele, um beijo para você. Eu agradeço a vocês outra vez, a vocês pelo convite, a vocês todos queridos que estiveram, obrigada, Vlad, que estiveram conosco, que participaram dessa nossa conversa tão informal, mas muito sincera, e quero continuar a pedir Obrigada, Sussu Kazan. Muito obrigada pela companhia, pelo que me trouxeram também de vibrações, de palavras e de reflexões, e com essa gratidão, meu pequenino coração plenificado de alegria, deixo com vocês meu coração grato. Um beijo. Muito obrigado, Nádia. Realmente Beijo, foi Nádia. bastante rico, querida. Nós vamos, então, encerrar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ilumine, nos auxilie a aprender as lições que o nosso querido André Luiz nos viabilizou através desse livro, e que a Nádia nos destacou aqui de tão relevante no capítulo estudado. Que essas lições possam ser incorporadas no nosso modo de sentir, a fim de que possamos vivê-las no nosso dia a dia. Ampara, Senhor, a toda a humanidade, a fim de que possamos, já que escolhemos o caminho da dor da pandemia, vivenciar essa experiência com coragem, bom ânimo e resignação, a fim de bem aproveitarmos a lição. Que a tua divina luz ampare a toda a humanidade, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja. 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 Boa noite a todos. Assim seja.